Eita Santos, fazer o primeiro vídeo do Brasileirão de 2025 e já começar com derrota, cara. Que desespero, né? Imaginávamos outra coisa, é bem verdade, principalmente depois que o Santos começou ganhando de 1-0, mas o que o Santos fez no segundo tempo, as falhas ali no meio de campo principalmente, a maneira como o Santos se comportou depois que tomou o gol, a gente vai discutir tudo isso daqui a pouco depois da vinheta, pessoal, até já! Salve, torcedor santista! Não é tão gostoso vir fazer, evidentemente, conteúdos do time do Santos quando o Santos perde, mas a gente que tá na chuva tem que se molhar, a gente tem que vir aqui e fazer uns conteúdos, primeiramente porque eu gosto, em segundo lugar, porque tem que fazer, né, pessoal? Não tem outra maneira. Então, pessoal, o Santos hoje começou o Campeonato Brasileiro para o Santos e para a grande maioria dos times, né? Evidentemente, o Campeonato Brasileiro começou ontem algumas rodadas e o Santos hoje, a partir das 6h30, foi lá no campo do Vasco, em São Januário, e ganhando de 1-0, tomou uma virada para 2-1. E olha, se não fosse o Brasão naquela defesa espetacular, aquela defesa com um reflexo muito apurado, o Santos poderia ter tomado uns 3 ou 4 gols, né? A verdade é que o jeito e a maneira que o Santos joga é uma maneira que faz com que o time adversário venha para cima do Santos de qualquer maneira, né, pessoal? O Santos joga com apenas 2 volantes, né? 2 meio-campistas, né? E se a gente for combinar aqui, que a gente já conhece, o Schmidt, né, que é um jogador canhoto, que joga ali mais pela esquerda. No caso, o Bom Tempo, que oriundo das categorias de base tem sido o preferido do Caixinha para ser titular ali no meio de campo. Mas é só isso, né? Porque os demais jogadores do time do Santos jogam do meio de campo para frente. E aí o time do Santos, a exemplo do que acontece com o Sub-20, eu fiz esse comentário, mesmo o Santos vencendo com golaços lá do Lucas Meireles, que inclusive entrou no segundo tempo, o Santos joga de uma maneira semelhante, né? A do Sub-20, ou do Sub-20 joga de uma maneira semelhante ao time do Caixinha, não sei, pessoal. Só sei que depende muito dos jogadores estar muito bem fisicamente para poder fazer reposição. E a gente viu que o Santos ainda falta muito para chegar no nível de preparo físico, diferente daquilo que aconteceu com o Vasco no segundo tempo, né? Será que aqueles dias que o Santos deu de folga fez diferença? O Sormani disse que não, né? Que o Santos tinha que treinar, que todo mundo... Aí dividiu muitas opiniões, muita gente achou que essas folgas que aconteceram, o Santos realmente deveria ter, porque a quantidade de jogos que irão ter dentro do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e nessa sequência, inclusive, do Campeonato Paulista, que teve como o Sport Clube Corinthians como campeão deste ano, o Santos vai ter que, evidentemente, poupar muitos jogadores, o Santos vai ter que ter elenco, essa que é a verdade. Mas já começar o ano de 2025 perdendo assim, e ainda do Fábio Carille, o ex-técnico do time mais glorioso do mundo, não dá, né, pessoal? O Carille só tem uma maneira de jogar, pessoal, é aquele arroz com feijão que venceu aquela fala mansa, aquela fala com muito requinte nas palavras, né? Principalmente quando o Caixinha vai para a entrevista coletiva depois da partida, né? Uma coisa simples, uma coisa que para ele sempre foi uma coisa objetiva, e o melhor de tudo isso é que o Vasco ganhou do time do Santos, pessoal. Essa que é a verdade. Jogou melhor no segundo tempo, primeiro tempo meio que não jogou absolutamente nada, porque o Santos conseguiu jogar de uma maneira assim, quando estava atacando o time do Vasco, o Vasco estava meio perdido. Depois o Santos, cara, não sei o motivo pelo qual aconteceu isso, mas o Santos se abdicou de jogar. Ficou jogando na transição, a exemplo do Fábio Carille, esperando o time adversário. E como mesmo o comentarista lá da Record, não sei se você teve a oportunidade de assistir, passou também lá no Premier, também passou na Cazé TV essa partida. Aliás, os Jogos do Santos vai ter muitas transmissões no decorrer do ano, tá, pessoal? Isso é muito bom. E a gente vai se surpreendendo com o comportamento do time do Santos jogando na partida de hoje, né? Muito espaçado, teve uma hora que o jogo ficou muito franco das duas equipes, né? Mas isso não é uma boa situação para o time adversário jogando no estádio lotado
né, contra a sua torcida, apesar que os torcedores do Santos, que eram mais ou menos um pouco mais de 1.000 torcedores, estavam lá para prestigiar ao vivo. O Santos se abdicou de jogar, tem que frisar muito isso. Isso é um defeito terrível para quem joga futebol, porque fica dependendo de contra-ataques, de uma bola bandida ali na frente. A gente pode até contextualizar, pessoal, assim, essa que é a verdade, que é o começo de temporada, que é o começo de tudo, mas a verdade é que o Vasco jogou e sobrou fisicamente no segundo tempo em cima do Santos, né? Alguns jogadores estavam arriados, a bola passava do lado, não ia. E a maneira como aconteceu os gols em cima do time do Santos, mas primeiramente você que está ligado aqui no meu canal, antes de eu falar quem fez os gols do time do Santos, para você que está chegando agora, caiu de paraquedas aqui no meu canal, essa que é a verdade. O Santos saiu jogando com o Brazão no gol, o Sherman, o Gil, o Zé Ivaldo e o Escobar, que o primeiro tempo foi espetacular, jogou pra caramba. No segundo tempo, a exemplo do que aconteceu com o time todo no segundo tempo, caiu de produção, e aí o Vasco veio para cima, fez o seu jogo carilho de ser e venceu o time do Santos de virada. Bom tempo ali no meio de campo, junto com o Schmidt, que já deveriam os dois ter substituído ou acrescentar um meio-campista de fato e de verdade. Por exemplo, eu estava vendo na passagem, primeiro entra o time reserva, né? Os que ficariam como opção no banco de reservas. Eu vi um Rincon passando ali, tudo bem que ele jogou na seleção venezuelana e tudo mais, poderia estar cansado, mas colocasse o cara, reforçasse o meio de campo, abrisse um pouco. Guilherme não jogou nada o primeiro tempo, ficou ali. E olha, são detalhes como esse, pessoal, que a gente tem que observar. Aí, no meio de campo do time do Santos, bom tempo, Schmidt, Barreal. Roleiser ali na direita, Tiquinho Soares, que deu um passe espetacular pro Barreal fazer o gol, né, que deu um toque por elevação, e o Guilherme. Esse foi o time titular que saiu jogando no time do Santos na partida de hoje contra o time do Vasco. Agora, a gente percebe que nessa escalação fica 2 meio-campistas, e vou de novo frisar isso, e fica dependendo da reposição de todos os jogadores do time do Santos. Com essa pressão que o time do Vasco tem por uma vitória jogando dentro de casa, e a torcida também pressiona lá em São Januário, o Santos não podia se acovardar de jogar, cara. O Santos tinha que partir para cima. Só que aí chegou um momento em que, quando os caras parecia que estavam jogando em slow motion, sabe aquele jogo de 1970, onde o cara dominava, aí o cara passava a bola para o outro lado, aí dominava. Tem a hora que o Sherman mesmo, com toda a deficiência que ele tem de marcação, que ele jogou, a exemplo do que o Santos jogou no primeiro tempo melhor, no segundo tempo ele pegava na bola, não abria o Barreal não abria, o Rolês, ele fez as jogadas ali pela direita, cortando para o meio, muitas vezes eu achava que tinha um cara ali para poder tabelar com ele, não acontecia. O Guilherme, que não jogou nada no primeiro tempo, deveria o primeiro a ser escolhido para sair, mas eu creio que ele não saiu por conta da reposição, porque eu acho que nessa situação ele dá de 10-0 em muitos jogadores, só que não estava funcionando no primeiro tempo, né? Apostou nele, tirou outros jogadores, que nem o Barreal, não sei se ele gostou de ser substituído, eu acho que ele cansou pra caramba. Entrou David Washington e tudo mais. Vou tentar colocar aqui, sei lá, porque eu não lembro dos jogadores. Entrou David Washington, entrou, nossa, Tassiano entrou no segundo tempo. Não, entrou vários jogadores ali. Entrou também aquele ponta direita, cara, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Mas olha, pessoal, o Santos não jogou bem. O Brazão deu entrevista no segundo tempo lá e foi realmente aquilo que aconteceu, né? O Santos, desatenção total ali no segundo tempo, e o Santos não pode depender de lances que acontecem de efeito ali no primeiro tempo e que não se sustentou no segundo. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito concorrido. Todo mundo sabe disso, e se o Santos começar bem a partida e cair de produção do jeito que caiu no segundo tempo, não dá. E aí, o Gabriel Veron, esqueci, pessoal, perdoa, Gabriel Veron. Tanta coisa aconteceu, a gente fica cabreiro de fazer os conteúdos do Santos quando o Santos perde. O Santos, se tivesse tido um pouquinho mais de atenção, e os gols que o Santos tomou realmente mostra muito isso. O primeiro gol que o Santos tomou, se você perceber a imagem que vem de cima, principalmente ali na TV Record, que foi a emissora por onde eu assisti,
A bola ela sai lá da lateral direita, o cara faz o cruzamento achando o Piton, natural aqui de Jundiaí, que é do lateral esquerdo do time do Vasco. O Sherman estava marcando no meio da pequena área e ele sozinho esperando. Ele ficou um tempão sozinho e nenhum jogador do Santos olhou lá para o fundo. Ele dominou, penteou. A hora que o Sherman chegou, ele cruzou, né? E aí o Verratti, que é muito bom de cabeça, fez o desvio. Na verdade, acho que ele quis cabecear para o gol. E aquele português que me não vem o nome agora, que é um atacante muito limitado, mas que estava na hora certa e no momento correto, acabou fazendo o gol de cabeça. E o Gil ficou naquela indecisão. E o Brazão, na hora que viu, tentou alguma coisa, mas já era tarde, a bola já tinha entrado. O empate já estava acontecendo, né? O segundo gol, então, foi uma falha de marcação naquela cobrança ali de falta, né? Do Barnier, como é que esqueci? Um francês que joga ali no meio de campo do time do Vasco. Ele fez um cruzamento, bateu muito bem na bola, diga-se passagem, e o Verratti sozinho só desviou e ninguém foi na marcação dele. Gol assim é para você pegar, tirar a foto e mostrar para o sistema defensivo do Santos, que foi o Gil, que no primeiro tempo jogou até razoavelmente bem, deu até passe ali, tentou dar em profundidade nas vezes que se arriscou lá por ataque. O Gil tem muito disso. O Zé Ivaldo estava parado, erguendo a mão, falando, olhando não sei para onde, né? Os dois laterais também não sabem para onde que está a bola vindo, marcando a bola, esquecendo do jogador. Isso é básico, pessoal. Para quem é marcador, tem que olhar o jogador e ao mesmo tempo um olho no gato e outro na sardinha. Eles ficaram olhando a bola, a hora que a bola chegou no Verratti, ele estava sozinho. E não dava para o Brazão sair porque ele estava fora da pequena, se eu não me engano, a pequena grande área ali. Ele só desviou e a bola foi no canto, não teve como pegar. E aí o Santos tomou o segundo gol, que dali para frente o Fábio Carille sempre fazendo aquelas substituições jogador por jogador, tira a lateral direita e põe outro lateral direito, tira meia e coloca outro meia, e assim vai. O Payet, né? Esse é o nome do jogador do time do Vasco, que fez o cruzamento do segundo gol lá pro Verratti fazer o gol de cabeça no desvio. Então, pessoal, muita desatenção do time do Santos. O Santos começa mal o Brasileirão, tinha condições de levar a vitória lá para Vila Belmiro, mas o segundo tempo do time do Santos realmente foi muito ruim, né? E quem se abdica de jogar, uma hora que não dá certo, e aquela marcação, né, que não existiu no meio de campo, muito espaço, né? Os jogadores tocavam do jeito e da maneira que queria, né? E o Pedro Caixinha, novamente, no meu modo de ver, demorando para fazer substituição. Agora, quando você olha, né, a gente tem o Rincon que joga ali como volante, mas não poderia fazer uma escalação ali para dar liberdade para aqueles caras, por exemplo, principalmente ali o Roleiser, que estava jogando de uma certa forma, se destacando ali na frente, né, tem muita habilidade, faz finta de corpo, corta para a direita, e hoje eu senti muita dificuldade para ele bater no gol, né? Eu sei que é um jogador muito habilidoso para poder fazer os arremates, principalmente para fazer as enfiadas de bola. O Guilherme ficou muito escondido. Ora, quero acreditar que esse início de jogo, esse início de temporada do Campeonato Brasileiro, com essa primeira derrota do Santos, nessas 48 partidas que aconteceram, agora 47, né? Acho que é isso, se eu não estiver equivocado. O Santos realmente recupera isso daí no decorrer das partidas, porque ao depender do físico do jogador e da maneira que o jogador jogou na partida de hoje, o Santos está ferrado, cara. A gente vai passar nervoso com esse time jogando dessa forma. Pedro Caixinha tem que jogar de uma maneira em que o meio de campo possa se proteger o sistema defensivo. Porque depender e colocar muitos atacantes e não tem a obrigação realmente de fechar pelo menos os espaços ali, ou dar a entender que vai fazer isso, fica o meio de campo sobrecarregado e ali fica muito aberto, né? Muito espaçoso, fica dependendo de uma bola bandida. Esse não é o Santos Futebol Clube. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente faça os seus comentários. Abraço para você, até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau!